Saudações, gente bonita, em Goiás, 16 horas, Mestre Leider aqui falando. Tá manhã quente, mas nada insuportável. Bom, Goiás, para variar, né? Está com um céu muito bonito. Gente, eu sinceramente, não vou dizer que é o mais bonito do mundo, porque os da Patagônia são magníficos, e os do sertão, Piauí, Ceará, bem interiorzão de Pernambuco, também tem céus magníficos. Eu não sei porquê, sinceramente, esses lugares em específico, né? Mas são locais onde o céu é muito bonito mesmo. E eu não canso de mostrar isso para vocês. Mas por que nós estamos falando de céu? Porque o mundo ele tá mais complicado. Sabe, ele não tá com aquela paz, aquelas duas rolinhas ali, não. Tá tenso. E aí, alguém me fez uma pergunta. E eu achei ele inteligente. Que é o tipo de pergunta que, na verdade, deveria ser feita sempre. Que é o seguinte: não é a natureza das mudanças. Nós falamos muito sobre isso, certo? Israel, especificamente, perdeu a supremacia tecnológica, a supremacia armamentícia, e os 7 mísseis supersônicos táticos que a República Islâmica do Irã atirou, chegaram, todos os 7. O Martianov, cara, é desnecessário dizer quem que é o Martianov, né? O Martianov falou sobre isso uma coisa interessantíssima, que é, cara, esses mísseis, o único sistema de defesa possível contra eles é o S-500. Eu acrescentaria o Peresvest. Laser também consegue. Então só tem 2 sistemas de defesa contra mísseis hipersônicos nesse planeta, e os 2 são russos. E a federação não vai ceder nenhum deles para o Estado ilegítimo. Então eles não têm defesa, simples assim. E o Irã deixou isso muito claro, sem necessidade de usar mísseis hipersônicos. Ele usou míssil supersônico tático, que é quase a mesma coisa, mas é mais suave. É como quem diz, ó, essa é a minha segunda melhor arma. Ela fez o que quis. Se eu tiver que lançar a minha melhor arma, ela vai fazer o que eu quero e mais um pouco. Então, sossega. Pesquisas recentes, inclusive, mostraram que a maioria da população israelense não quer que o Estado ilegítimo responda, porque sabe que não tem defesa. Eles estão com medo, certo? E eles entenderam que não adianta os Estados Unidos estar do lado deles, e que os Estados Unidos nem estão tão do lado deles assim. Que esteja os Estados Unidos e os 50 outros países que estão enfrentando a federação na Ucrânia, não vai fazer diferença nenhuma. Porque eles não podem fazer nada contra armas hipersônicas, nem contra supersônicas táticas. Não tem o que fazer. Então não adianta, não sei quem está me apoiando, não sei quem está me defendendo, não adianta, cara. Certo? E a sociedade israelense entendeu isso. Não sei se o governo entendeu, porque sempre tem aquele, ó, nas próximas 48 horas, Israel vai reagir. Tá lembrando muito as 72 horas do gado, né? Ó, daqui 72 horas, então, sinceramente, eu continuo, a não ser que aconteça algo realmente diferente, eu continuo com a minha convicção que é bravata. Que Israel não vai fazer porcaria nenhuma, porque não dá conta e porque tem medo. Não vai fazer nada. O que cria outro problema que a gente tem que analisar é como fica a questão palestina e como fica a questão do próprio Estado ilegítimo. Mas antes eu tenho que responder, ou melhor, colocar claramente a questão que me foi feita, que eu falei lá no início do vídeo. Não é o que está acontecendo, é por que está acontecendo agora.
Quer dizer, essa realmente é a pergunta de $1 milhão. O que está acontecendo, qualquer um que não minta, ou seja, ninguém da imprensa, poderia responder, ó, o que está acontecendo é isso. Na Rússia, né, ela foi atingida hoje, numa medida de desespero, pelos ucranianos. E a Rússia não tinha muito o que fazer. Nós explicamos num vídeo assim curto, de 10 minutos. Não tem o que fazer porque a Rússia é imensa, imensa, imensa. E ela simplesmente não consegue defender tudo. É claro, era uma fábrica de sistemas S-300 e S-400. Mentira, mentira. Vocês acham, gente, honestamente, que a federação vai fazer uma fábrica de seus mísseis mais poderosos, seus melhores sistemas de defesa, numa zona de guerra, sujeita a ataque do inimigo? Vocês acham que os russos são assim tão imbecis? Não, essas fábricas estão todas nos Urais, ou como se diz em espanhol, más allá. Então nenhuma dessas fábricas está do lado de cá dos Urais. Exatamente, para não ser atingida. Será que o povo acha que os russos é burro? Ou acha que as pessoas são burras? Vão acreditar nessa conversa? Atingiram a fábrica de S-400. Por favor. Que mané atingiram o quê? Atingiram porcaria nenhuma não. Sabe, é um tipo de coisa diferente daquela burrice. Quer dizer, gente, um atentado terrorista que a Ucrânia fez não foi terrorista, porque atingiu uma fábrica de drones. Que fábrica de drones? Primeiro falaram que era refinaria. Depois, como não tinha nada a ver com a refinaria, falaram que era uma fábrica de drones. Então, eles mentem igual respiram. Só que esse negócio de falar que é uma fábrica de S-400, cara, isso chega a ser enojante. Primeiro porque os russos, evidentemente, não vão dizer onde estão essas fábricas. Isso é óbvio. E segundo é que essas fábricas também, por óbvio, não vão estar a oeste dos Urais. Vão estar a leste. Certo? Isso é evidente. Que eles não vão deixar o alcance do Ocidente. E aí esses caras estão falando groselha. Né? E aí essa falação de groselha se esparrama como rastilho de pólvora. Não sei o que. A Rússia infligiu uma dura derrota. Quer dizer, a Ucrânia, né, infligiu uma dura derrota aos russos, morreram não sei quantas pessoas. Quer dizer, da onde eles tiram esses números? Da onde eles tiram essas informações? Que a Rússia foi atingida é óbvio. Foi. Não tem como negar. Não tem, foi atingida. E foi atingida com certa dureza. Isso aí não tem como negar. Se vocês olham as explosões, dá para vocês ver que o que foi atingido foi um depósito de munição. Que tão logo os mísseis Storm Shadow, né, explodem, a gente começa a ver foguetes voando a esmo. Ou seja, é tipicamente um depósito de munição. Foi o que foi atingido. Não foi uma fábrica de S-400, não, gente, pelo amor de Deus. Mas foi atingido, isso é inquestionável. E foi atingido por quê? Porque a Rússia não tem como defender locais secundários. A Rússia defende, evidentemente, Moscou, defende São Petersburgo, certamente defende Volgogrado, defende Ekaterimburgo, defende Samara, defende Kazan, né, defende os locais onde tem estruturas militares e fábricas críticas. Esses locais são defendidos assim de maneira, né, mas isso é muito caro e muito difícil. Então, eles defendem só os locais mais sensíveis ou com mais gente. Não dá para defender um depósito aleatório na Crimeia, certo? Então, isso aí não vai acontecer. Então qualquer país pode atingir a Rússia. Não atinge todos os pontos da Rússia, evidentemente. Mas uma coisa é você dar um chute no focinho de um leão. Outra é aguentar o que vem depois. Certo? Você pode... Eu trabalho com gado, né? Não com gado, com alimentação de gado. E evidentemente, é uma coisa que eu vejo na minha vida, é boi. É um Nelore de 1 tonelada. É um animal que eu posso chegar e dar um chute nele. Tranquilamente. Eu chego num Nelore de 1 tonelada e dou um chute nele. Se eu vou viver depois disso é outra coisa.
né? Então, com certeza, a Rússia pode ser atingida. Mas ela vai revidar. E ela não vai ser atingida nos pontos críticos, porque esses estão defendidos. Então, se você atinge a Rússia, você sabe que não vai fazer nenhum ataque crítico. E o preço que você vai pagar por isso vai ser muito alto. Inclusive para que você nem ninguém faça isso novamente. O que é justo, lícito e esperado. Ok. Então por que a Ucrânia fez? Porque quem vai pagar não são os bilionários, as pessoas que estão enriquecendo na Ucrânia, roubando dinheiro para fazer essa guerra. Comprando vilas, mansões nas praias do mundo inteiro. Quem vai pagar não são os americanos que estão vendendo armas. Não são os lobistas. Quem vai pagar vai ser o povo ucraniano. E esses caras não se importam com o povo ucraniano. Muitas autoridades americanas e britânicas falaram isso com clareza. Tá nem aí. Estão usando os ucranianos para fustigar os russos. Inclusive eu nem sei porque que eles querem tanto fustigar os russos. Os russos estavam lá de boa, cara, produzindo petróleo, refinando, produzindo metais, vidro e enviando para o Ocidente. De repente, são nossos inimigos. O Ocidente parece muito aqueles moleques do MBL. Sabe, o Ocidente parece muito os moleques do MBL. Sabe aqueles caras que ficam pentelhando, provocando, enchendo o saco? Fica lá. E a Rússia é como se fosse um deputado nervoso, paciente, mas eventualmente nervoso, com uma diferença. A resposta que ela dá é muito diferente da resposta dada por um deputado que teve a mãe com Alzheimer ofendida por um marginalzinho. Eu não arriscaria. Por que eles arriscaram? Porque esperam ganhar mais dinheiro dos Estados Unidos, evidentemente. Muita gente ganha. Os ucranianos recebem mais dinheiro, desvia a parte deles, né? E os americanos enviam mais equipamento, evidentemente ganhando dinheiro também. Muita gente ganha dinheiro. Mas a questão levantada não é sobre isso, não é descrever a situação, é por quê e por que só agora. Essa que é uma questão muito mais profunda. E se vocês me permitem, eu vou tentar respondê-la. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso intervalo comercial. E vamos lá. Por que só agora? Eu vou ter que citar um velho barbudo alemão, nascido na cidade de Treves, inclusive fundada pelos romanos. Esse barbudo alemão, inclusive judeu, trabalha com um conceito interessante de modo de produção. Mas tem uns caras muito bons que falam sobre isso. Sabe, os caras da Soberana são ótimos. E quem sou eu na fila do pão para explicar o que o João explica muito bem, né? O que o outro rapaz lá explica muito bem. Esqueço o nome dele, mas também muito bom. Não vou explicar o que eles já explicam e com certeza explicam melhor do que eu. Vou falar de outra coisa. Karl Heinrich Marx disse sobre a história, né? Algumas coisas muito interessantes. Ele foi fortemente influenciado por Hegel, né?
Isso aí é indiscutível. Foi fortemente influenciado por Hegel. Hegel diz que a história universal é a história do espírito. É uma coisa complexa de entender, mas basicamente ele diz que é o seguinte: quando o espírito do tempo muda, a história muda. Então, basicamente, como uma certa consciência se transforma, toda a estrutura se transforma junto. Marx basicamente fez o quê? Pegou isso e virou de cabeça para baixo. Ele disse: não é a história do espírito que leva às transformações da história. São as transformações da história que levam à mudança do espírito. Então, o que basicamente ele diz que assim que as estruturas econômicas, porque a história não é outra coisa senão a luta de classes, assim que as transformações econômicas, ou seja, a divisão do trabalho social muda, a história vai mudar também. E eu não tenho como discordar disso. De fato, uma coisa era a história feita pelos Estados Unidos e pelos lacais dos Estados Unidos, quando mandavam no mundo os Estados Unidos e os lacaios dos Estados Unidos. A partir do momento em que a Ásia, sobretudo, emerge e a produção mundial se desloca do Atlântico Norte para o Indo-Pacífico, evidentemente o mundo vai mudar. Porque quem manda agora são outros. Manda sempre os donos do dinheiro e da produção. Repare, da produção. Os Estados Unidos simplesmente acreditam que por imprimirem dinheiro eles mandam no mundo. Eu estava vendo as propostas do Speaker, né? Como se fosse o presidente da Câmara dos Estados Unidos. O Lira de lá. Cara, eu olhei aquilo e falei, porra, em que universo esses caras vivem? Tava falando uma proposta de orçamento, né? Proposta pelo Speaker, que dizia o seguinte: vão mandar 65 bilhões para a Ucrânia, acho que 48 bilhões para o Estado ilegítimo, uns 6 ou 7 bilhões para o Indo-Pacífico, decretar sanções contra a China, o Irã e a República Popular Democrática da Coreia, e também contra a Rússia, e confiscar o dinheiro que a Rússia tem nos Estados Unidos e no mundo, né? Eu olhei e falei, porra, faz isso, cara, só faz. Que no instante que eles fizerem isso, o dólar morre. E se o dólar morrer, eles morrem. Porque os Estados Unidos hoje, o que eles produzem? Petróleo, armas e, sobretudo, dólares. O dólar está lastrado em quê? Na capacidade dos Estados Unidos de intimidar. E essa capacidade está muito diminuída. Muito diminuída. Pensem comigo. Vamos lá. Falando nessa gastança, é mais de 100 bilhões com o Estado ilegítimo e a Ucrânia. Eles vão tirar esse dinheiro da onde? Se o país já tem um déficit anual de quase 2 trilhões de dólares. Quer dizer, todos os anos, só o governo federal, central, gasta 2 trilhões de dólares a mais do que arrecada. E eles vão aumentar esse gasto. É isso, o cara faz uma proposta como se a única coisa que ele tivesse que fazer é imprimir dinheiro. Não fala de onde vai tirar essa grana. Não. Vamos gastar mais uns 100 e poucos bilhões para resolver os seus problemas. Como se o problema dos Estados Unidos não fosse essencialmente a dívida. Os problemas todos derivam desse. Inflação, desvalorização de ativos, crise econômica, desdolarização da economia mundial.
O cara ignora isso tudo e a resposta que ele dá é gastar mais, com mais guerra, para dar dinheiro para pessoas que lutam contra o que ele acredita serem os inimigos dos Estados Unidos. Os inimigos dos Estados Unidos, eu não canso de dizer isso, estão dentro dos Estados Unidos. É a classe governante, dominante dos Estados Unidos. É a classe política. Esses são os inimigos dos Estados Unidos. São eles mesmos. Por que eu falo? A única chance que o Brasil tem é ser explodido e os Estados Unidos vão mudar quando eles implodirem. Porque ninguém vai atacar os Estados Unidos. A Rússia não vai, o Irã não vai, a República Popular Democrática da Coreia não vai, a China não vai, porque não precisa, eles só tem que sentar e esperar. Os Estados Unidos têm um enorme caixa com banana de dinamite e eles mesmos estão acendendo os pavios. Então você só tem que esperar. Só esperar. O que a Rússia tem que fazer? O que a China tem que fazer? O que o Irã tem que fazer? Esperar. Só esperar. Não tem que fazer mais nada. Só espera. E os Estados Unidos não parecem minimamente preocupados em apagar esses pavios. Pelo contrário. Eles estão acendendo mais pavios. Eles acham que esses pavios são infinitos, né? Só que não são. Alguns deles são muito curtos. E basta uma banana explodir por caixa inteira e pelos ares. E eles parecem não entender isso. Que quando vier a crise imobiliária, todo o setor financeiro, as bolsas, a economia real que resta dela vão cair junto. Quando as bolsas caírem, os outros setores, imobiliária, economia real, finanças, também vão cair. Quando um cair, todos vão cair. Então basta que um exploda, para que todos os outros explodam juntos. Então eles deveriam estar se esforçando, empenhando ao máximo para apagar os pavios, mas não. O empenho deles é em acendê-los. Então eles vão cair. Aí nesse sentido eu respondo a pergunta que me foi feita. Por que só agora? Porque só agora a produção mundial, as condições efetivas da economia mundial não estão mais sob o controle dos Estados Unidos, nem de quaisquer dos seus aliados. Sendo assim, se quem escreve a história é quem produz, e quem produz é a Ásia, a história doravante será escrita pela Ásia, pela Rússia, pelo Irã, pela Índia, pelo mundo islâmico e, sobretudo, pela República Popular da China, que controla a produção e escreve a história. O Ocidente não controla mais a produção. Então a história vai ser escrita à revelia deles. Simples assim. Por isso que só agora as coisas estão mudando. Esse é o motivo. Não tem nada a ver com profecia bíblica, Gog e Magog, né? Como muito bem alertou um colega nosso, isso é ridículo. O que está acontecendo é que todo o castelo de cartas construído pelo Ocidente está desmoronando. O Irã, mais do que a supremacia tecnológica e militar, sabe quando o Irã ganhou o conflito? Na verdade, tá, ok. Os russos terem soltado aqueles 2 cometas que passaram em cima do Oriente Médio, ficou claríssimo de que lado eles estavam e deixou claríssimo que não era para ninguém acertar o Irã, que eles não iam ter com eles. E no nível do subentendido, eu reafirmo, todas as vezes que o Irã aparece
para falar, ó, nós acertamos isso e isso, eles só falam das bases militares do Negueb. Nenhuma referência a Jabal al-Sheikh no Golã. Nenhuma. Nenhum comentário oficial do Irã falou de Jabal al-Sheikh. De modo que eu reafirmo a minha convicção cada vez mais profunda de que o ataque de Jabal al-Sheikh não foi feito pelo Irã. Na verdade não foi mesmo não, foi feito pelo Hezbollah. Mas o Hezbollah não tinha arma para aquilo. Então alguém emprestou para o Hezbollah. O objetivo da barragem de mísseis lançada pelo Hezbollah pouco antes da chegada das armas iranianas não foi distrair para facilitar a vida dos iranianos. Foi destruir Jabal al-Sheikh. Foi distrair para destruir Jabal al-Sheikh. Esse foi o objetivo. E tem o famoso cui bono, né? A destruição de Jabal al-Sheikh beneficia quem? Adivinha? A federação. Por que ela fez isso? Basicamente porque ela pode. Porque ela quer. Porque é vantajoso. E para mostrar para o Ocidente que daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. E que o orgulho deles não vale nada. E é isso. Boa tarde.